TV Câmara. A TV Câmara. Povo de Natal. Boa tarde a todos. Na data de hoje, começamos mais uma reunião da Comissão de Transporte, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos da cidade de Natal. Para iniciar, eu quero aqui, desde já, boa tarde a todos, parabenizar os pais e mães que estão aqui acompanhando nossa reunião. Registrar aqui a presença dos vereadores Eribaldo, Milcley Leite e Daniel Valença e deixar o microfone aberto para as considerações iniciais, caso algum vereador queira fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Milcley Leite, do PV. Boa tarde a todos e a todas, todos que estão nos assistindo, os vereadores aqui presentes. Quero começar aqui falando em relação ao serviço do PRAE. Nós, da Comissão de Transporte, ao longo desse período que tivemos aqui, completando já 4 anos, né? Daniel entrou depois, mas eu antes e Eribaldo já estamos desde o início de 2021, e ao longo do tempo nós tivemos alguns problemas com o serviço do PRAE. E é importante lembrar, né, a todos da cidade de Natal que esse serviço não é de graça. Esse serviço, ele sim, tem um TAC, tem um acordo junto às empresas e o município de Natal, mas que, infelizmente, as empresas deixam de prestar o serviço, o município, por sua vez, não tem rigor na cobrança do serviço e acarreta que as pessoas que são prejudicadas, as pessoas que mais precisam desse serviço. Esse serviço não é gratuito, ele está contabilizado lá quando você vai fazer o cálculo da tarifa. Então, é feito um acordo para que as empresas prestem o serviço à sociedade, a sociedade, por sua vez, já paga seus impostos e tem os seus direitos, e nós, ao longo dessa comissão, viemos cobrando, mas que, infelizmente, nós temos um problema muito grave na nossa cidade, que não foi feita a licitação de transporte e acaba os empresários não têm um contrato com a cidade, a prefeitura, por sua vez, muitas vezes nega o seu direito de cobrar das empresas, de efetuar a notificação, as multas, as penalidades, e acaba não fazendo o que é seu de dever, né? O dever do município é que garanta o serviço de transporte por ônibus ou também o serviço do PRAE, mas acaba que o município delega esse serviço para as empresas, e as empresas acabam não prestando esse serviço. Isso é muito grave, nós viemos ao longo desse tempo denunciando, cobrando, mas que a gente precisa ter um executivo que tenha coragem de fazer a licitação de transporte e garantir os direitos da sociedade, que nós tanto cobramos aqui na Comissão de Transporte durante esse período. E a sociedade sabe disso, fizemos várias fiscalizações, tivemos fiscalizações dentro da STTU, por exemplo, né? Estivemos na secretaria, na época, cobrando, mas agora o serviço é gerenciado através da Secretaria de Saúde, e é preciso que a Secretaria de Saúde tome posicionamento e cobre esse serviço junto com a STTU e o seu gestor, que é o prefeito da cidade, que tem que tomar atitude em relação a isso, porque as pessoas não podem ser prejudicadas tanto tempo sem esse serviço, né? Lá atrás, se não me engano, falha a memória, teríamos 20 carros, né? Isso contabilizando tanto ônibus quanto os carros menores, as dublô, mas depois tinha 10 e depois tinha 5 quebrados e só funcionava 5, e agora temos a notícia que só temos 3 carros. Isso não vai
da assistência que essas pessoas precisam. Então, a prefeitura não pode negar, né, que existe essas pessoas que precisam de ter esse serviço funcionando. Então, a prefeitura tem que botar ordem na casa, tem que cobrar aquilo que é o seu dever e a obrigação das empresas, porque não é de graça. Repetindo, então, fica aqui o nosso repúdio e nosso compromisso de continuar lutando. Inclusive, fizemos alguns ofícios para protocolar ainda hoje, né, tanto no Seturne como na STTU e também na Secretaria de Saúde, para que eles nos dêem explicações e voltem ao serviço. Então, em conjunto, né, na Comissão de Transporte. Então, aqui, deixo aqui a minha cobrança também, enquanto, né, nosso mandato, mas também a Comissão de Transporte está empenhada de buscar soluções para que esse serviço volte a funcionar. Obrigado. Parabéns, vereador Milcley. A Comissão de Transporte, na verdade, ela foi pega de surpresa semana passada com a informação desse excelente e relevante serviço, que é o PRAE, ter paralisado suas atividades, né? Na mesma hora, acho que, não sei se o vereador Milcley participou da reunião na STTU, mas o vereador Tess, que está chegando aqui, participou da reunião da STTU. Eu acabei de falar com a secretária adjunta da Saúde, Rayane, que também nos informou que desde sexta-feira mandou um ofício para a PGM, que é a Procuradoria-Geral do município, para que a Procuradoria-Geral tenha um pulso mais firme com relação ao serviço que foi deixado de ser ofertado à sociedade. Existe um ataque, um termo de ajustamento de conduta entre o Seturne, Ministério Público e Prefeitura de Natal, que foi no último aumento da passagem, inclusive esse acordo está dentro do aumento do último aumento da passagem, que esse serviço, como bem falou aqui o vereador Milcley, ele não é um serviço gratuito, ele é um serviço pago pela população de Natal a partir do momento que está sendo pago a tarifa no transporte público. Então, está embutido dentro da tarifa alguns serviços, e um desses serviços é o PRAE. E é um serviço, como eu disse aqui, de extrema relevância. Tem mães e pais desesperados porque não estão conseguindo levar os seus filhos para as terapias que são necessárias. Então, a Comissão de Transporte se coloca aqui à disposição da sociedade natalense, eu, enquanto presidente, vereador Milcley, vice, e os demais membros dessa comissão, para que nós possamos ajudá-los a chegar num denominador comum e que esse serviço volte o mais rápido possível a ser prestado à nossa cidade. Não pode o Seturne fazer tudo o que quer, continuar fazendo o que quer na nossa cidade. Porque desde que eu cheguei nessa casa, é assim. Desde 2021, é uma das coisas, inclusive, que eu vou sair daqui, vereador Daniel, frustrado nesse mandato, é de não ter o poder, a Câmara não tem o poder sobre o Seturne para resolver o problema do transporte público da nossa cidade. Espero e acredito muito que o próximo prefeito de Natal, Paulinho Freire, ele consiga colocar a licitação realmente para funcionar, para que realmente aconteça a licitação do transporte público de Natal, o redesenho que foi feito nessa gestão possa ser colocado em prática e que o Seturne deixe de mandar na cidade. A gente não aguenta mais essa bagunça, essa zorra que é na nossa cidade o transporte público. Tarifa uma das mais caras do país, quando se fala em proporcionalidade, mas um serviço de péssima qualidade e ainda fazem essa desordem com a sociedade, tira linha, tira ônibus, tira o serviço do PRAE e fica por isso mesmo. Então, nós estamos aqui, enquanto Poder Legislativo, para ajudar a sociedade natalense, para que a gente possa encontrar uma saída e o serviço do PRAE volte a funcionar o quanto antes. Quero passar aqui a palavra ao vereador Daniel Valença, do PT, em seguida o vereador Eribaldo Medeiros. Boa tarde aos demais vereadores, trabalhadoras da Casa, da TV Câmara. Parabenizar o vereador Milcley por sugerir que a gente abordasse esse tema aqui na Casa. Parabenizar o vereador Anderson Lopes, presidente da comissão, por trazer esse tema aqui para casa. E parabenizar especialmente as mães e pais que seguem em mobilização. Já aconteceram 2 atos, né? Nosso mandato acompanhou os 2 atos, em frente à Prefeitura, em frente ao Seturne, estão agora dentro do Poder Legislativo, e dizer que aguardamos a resposta de imediato da Prefeitura, né? Seturne, como foi dito aqui, existe um termo de ajustamento de conduta, e o Seturne ele deve literalmente obedecer à STTU, que é a Secretaria do município responsável pelo transporte público.
E o que nós vemos na prática não é isto, é o oposto. Ao invés da STTU multar o Seturne por retirar os direitos do povo, seja uma linha de ônibus, seja um praia, acontece justamente o inverso. Por exemplo, houve uma ação da deputada Natália Bonavides para o retorno das linhas e a prefeitura, no polo judicial, esteve ao lado do Seturne e não do lado do retorno das linhas. Então, a gente espera uma resposta de imediato do Executivo Municipal, da Prefeitura, da gestão Álvaro Dias, e que a próxima gestão tenha uma relação diferente para garantir realmente o direito da população a ter acesso ao seu transporte, a ter acesso à mobilidade urbana, porque só com mobilidade a gente consegue exercer os demais direitos, seja a saúde, a educação, ao lazer, a cultura, enfim. É isto. E, uma vez mais, para terminar e concluir, agradeço a presença de familiares por estarem aqui, tornando a nossa reunião da Comissão de Transporte, né, mais importante. Obrigado. Parabenizo o vereador Daniel. Passo ao vereador Eribaldo Medeiros. Obrigado, senhor presidente, vereador Anderson Lopes, vereador Milcley Leite, Daniel Valença. Enquanto o transporte público na nossa cidade for clandestina, sem licitação pública, quem sofre é o cidadão natalense. O transporte da nossa cidade, ela é clandestina. Não tem nenhuma segurança jurídica, nem para o trabalhador, nem para o usuário de transporte público. Quando eu assumi aqui como membro da Comissão de Transporte, há quase 4 anos, nós tínhamos 10 veículos do PRAE. Isso reduziu para 5, e agora nós fomos surpreendidos, principalmente o nosso mandato, como também a Comissão de Transporte, para 3. E isso é um desrespeito ao cidadão natalense. Isso é um desrespeito às pessoas com deficiência, é um desrespeito às pessoas que estão enfermas. Eu que moro em comunidade carente, comunidade pobre, a periferia de Natal, moro no bairro das Rocas, nós sabemos o quanto nós é cobrado. E nós temos que ser cobrado mesmo. Mas, porém, quando nós vamos cobrar do poder público, nós levamos o não. A nossa comissão está engessada, porque nós não temos nenhuma segurança jurídica. Como é que nós podemos cobrar do poder público se nós não temos a licitação pública? Então, é preciso urgentemente a licitação pública para nós ter essa garantia jurídica. Então, é isso, gente. Fica aqui todo o nosso repúdio, tanto do mandato do vereador Eribaldo, como também da Comissão de Transporte, que diariamente nós estamos cobrando do poder público, fiscalizando, para garantir o direito das pessoas com autismo, das pessoas com deficiência, os cadeirantes e das pessoas enfermas. Então, senhor presidente, muito obrigado e encerro minha fala. Parabenizo o vereador Eribaldo. Nós temos aqui 2 projetos para analisar o parecer, nenhum para designar relator. Mas antes de entrar aqui, eu gostaria de passar ao vereador Daniel para que ele possa fazer a leitura da ata da nossa reunião anterior. Aos 10 dias do mês de junho do ano de 2024, reuniu-se a Comissão de Transportes, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos da Câmara Municipal de Natal, na sala de sessões do Palácio Padre Miguelinho, atendendo a convocação do vereador Anderson Lopes, presidindo a reunião da comissão para a realização de reunião presencial, onde se contavam presentes, além do presidente, o vice-presidente, vereador Milcley Leite e vereador Eribaldo Medeiros. Abrindo os trabalhos, o vereador Anderson Lopes deu boas-vindas a todos e fez suas considerações iniciais e leu a ata da reunião anterior. Em seguida, o vereador Anderson Lopes mencionou 3 projetos para designar relator e passou a leitura para o vereador Milcley Leite. Iniciou a leitura do PL 117 de 2024, de autoria da vereadora Margarete Regia. O vereador Anderson Lopes será o relator. Em seguida, o vereador Milcley Leite prosseguiu a leitura do PL 659 de 2023, autoria do vereador Felipe Alves. O vereador Eribaldo Medeiros será o relator. Em seguida, o vereador Milcley prosseguiu com a leitura do PL 766 de 2023, de autoria do vereador Cleber Fernandes, onde o próprio vereador Milcley será o relator. Logo após, o presidente Anderson Lopes passou a palavra para o vereador Eribaldo, que prosseguiu com a leitura, solicitando análise dos pareceres. O vereador Eribaldo procedeu à leitura do PL 31 de 2023, autoria da vereadora Nina, com a relatoria do vereador Eribaldo, com parecer aprovado. O vereador Eribaldo iniciou a leitura do PL 235/23, de autoria da vereadora Nina, com a relatoria do vereador Anderson Lopes, o mesmo foi retirado de pauta. O vereador Eribaldo procedeu à leitura do PL 236, de autoria do vereador Milcley Leite, com a relatoria do vereador Anderson Lopes, com parecer aprovado.
Vereador Eribaldo procedeu à leitura do PL 33623, de autoria da vereadora Júlia Arruda, com a relatoria do vereador Anderson Lopes, com parecer aprovado. Vereador Eribaldo procedeu à leitura do PL 369, de autoria do vereador professor Roberto Paulino, com a relatoria do vereador Odo Alves, com parecer aprovado. Vereador Eribaldo procedeu à leitura do PL 34323, de autoria do vereador Ranieri Barbosa, com relatoria do vereador Eribaldo, parecer aprovado. Vereador Eribaldo procedeu à leitura do PL 45821, com autoria do vereador Odo Alves, com relatoria do vereador Anderson Lopes, com parecer aprovado. Vereador Eribaldo procedeu à leitura do PL 539/2021, de autoria do professor Roberto, com relatoria do vereador Eribaldo, aprovado. O vereador Eribaldo procedeu à leitura do PL 582/23, de autoria do vereador Milcley, com relatoria do vereador Eribaldo, parecer aprovado. Em seguida, o vereador Milcley relatou sobre o PL Tarifa Zero, sendo exemplo de dezenas de cidades que implementaram a Tarifa Zero e estão em sucesso econômico, mostrando que os benefícios da Tarifa Zero. As considerações finais do vereador Anderson Lopes foram em relação à Prefeitura com a Zona Norte, que as ruas que precisam de recapeamento asfáltico não são atendidas, as ruas que não necessitam estão sendo. As considerações finais do vereador Milcley Leite foram a respeito da quantidade de buracos e crateras no bairro Nossa Senhora da Apresentação, relatando a falta de prioridade com a Zona Norte. Em seguida, o presidente vereador Anderson Lopes fez os agradecimentos finais e encerrou a sessão. Lida a ata, presidente. Obrigado, vereador Daniel. Discussão à ata. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Ata aprovada. Projeto de Lei 117/2024, de autoria da vereadora Margarete Régia. Assunto e parecer, por gentileza. Ementa, né? Estabelece a regularização de multas de trânsito no município de Natal. Conclusão. Diante do exposto, conclui-se que, pela viabilidade jurídica e pelo projeto de lei analisado por não identificar vício de ordem formal ou material que mancule a sua constitucionalidade. Parecer favorável. Vereadores que aprovam o parecer, permaneça como estão. Parecer aprovado. PL 235/2023, de autoria da vereadora Nina Souza, relatado pelo vereador Anderson Lopes. Dispõe sobre... Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Esse projeto de lei, a gente achou ele bastante denso. Gostaríamos de pedir pedir vistas. Faltou aqui a memória, a palavra, perdão. Tá pela desaprovação. Mas vamos pedir vistas, porque para eu votar contra as... Enfim, vereador sem estar Daniel com a posição pede, consolidada, é melhor a gente pedir vistas pede o parecer pede o vista do projeto 235/2023. Obrigado, presidente. Isso. A pauta foi encerrada já. Eu quero convidar a senhora Valéria Oliveira para fazer uso da palavra. A senhora tem até 3 minutos, pode ser? Pronto, pode ficar à vontade. Oi. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando. Eu achei muito bacana vocês costurando bem direitinho o assunto do PRAE com propriedade no que estão dizendo, todos 4. Então, quanto ao que vocês falaram, não tenho o que acrescentar. Tem só o último parágrafo da postagem do blog do BG sobre o PRAE. Diz assim: a reportagem apurou que o Seturne decidiu suspender o PRAE devido a um impasse com a Prefeitura do Natal sobre o pagamento do serviço.
Havia um entendimento anterior para que o serviço fosse bancado pela tarifa geral do transporte público, mas o Seturne conseguiu reverter isso na Justiça. Agora, pelo entendimento da nova decisão, a Prefeitura precisa remunerar as empresas especificamente pelo PRAE. Oficialmente, a Seturne não se manifestou. A postagem faz 5 dias e ainda está no ar. Aí vocês podem dar uma olhadinha e refletir depois em outras reuniões sobre isso. A importância do PRAE não precisa ser pontuado aqui, porque está bem claro. E aí o óbvio não precisa ser dito. Eu queria falar sobre que o lugar mais difícil de se estar é o lugar do outro. E para os nossos filhos, imaginem que nenhuma criança, independente da faixa etária que tiver, sonharia em querer estar numa terapia, numa sala de terapia a tarde inteira. Mas para os nossos filhos, quando a gente descobriu que era uma mãe atípica, a gente passou a reorganizar os nossos sonhos, porque também não era o nosso sonho. Então, quando a gente analisa a suspensão do PRAE, a gente não analisa a suspensão de simplesmente um carro que foi tirado da rota. A gente analisa como se estivessem ceifando nossa última esperança. E isso é extremamente doloroso. Porque, para toda criança com deficiência, ela precisa ser estimulada para ela ter um desenvolvimento esperado, ou mais do que esperado. Então, sem estímulo, não tem desenvolvimento. Então, a nossa esperança está numa boa terapia para os nossos filhos, que nem sempre é fácil de encontrar. A gente vê muitas reportagens que as mães vão atrás e é negado vários tipos de terapias. A gente já conseguiu. Então, a nossa esperança está no estímulo de uma boa fonoaudióloga, de um bom fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. E a gente enxerga tudo isso que está acontecendo, se a gente puder resumir numa pequena frase, é como um roubo da nossa esperança. Isso é extremamente doloroso. Se sentar com... Eu tenho uma filha com deficiência com 14 anos, mas nem sempre essa foi minha realidade. Eu precisei me adaptar a essa realidade. Letícia, ela sofreu um acidente de carro quando ela tinha 4 anos. Até lá, ela tinha todas as funções cognitivas e motoras esperadas para a idade dela. Então, roubaram dela, naquele dia do acidente dela, a capacidade dela de evoluir como qualquer outra criança naturalmente. Então, a gente precisou readaptar nossos sonhos e nossa esperança. E hoje, a gente sente como se estivesse nos roubando de novo. E isso é extremamente cruel. Eu não sei de quem é a culpa. Eu não sei quem pode resolver. Mas a gente precisa de uma solução. Achar o culpado, para a gente, hoje, é o menor dos problemas. A gente precisa que se resolva. Faz 1 semana hoje que o programa foi suspendido. E, infelizmente, a gente não vê uma luz do fim do túnel. A gente não vê sequer uma oportunidade de dizer assim, não, eu acho que está perto de se resolver. A gente não vê. E isso é mais doloroso ainda, porque não foi nos dito que o carro ia ser cortado, não foi nos dito qual o prazo para voltar, e na nota que a Prefeitura fez, na quinta-feira pela manhã, dentre várias afirmações que dizem, eles dizem que também foi pego de forma abrupta como a gente, fala que a responsabilidade do Seturne vai cobrar, e se eles não fizerem um retorno de forma breve, vão tomar medidas administrativas e judiciais. O que é breve? Se a gente der um Google bem rápido, breve é em curto período, mas curto período é extremamente subjetivo. Curto período, para mim, é 1 dia. Para outra pessoa pode ser 1 mês. E para alguém pode ser até o fim do mandato. Então, a gente precisa que a Prefeitura estabeleça uma data, que as coisas estejam bem amarradas. Porque, da forma que está, a gente sabe que não vai ser resolvido tão cedo. Porque breve, para quem não está precisando do transporte, pode ser daqui a 10 anos. Então, a gente pede hoje, não só que vocês vão atrás, não só agradecem pela oportunidade, mas que busquem mais do que isso. Busquem o fechamento, que naquela nota faltou, uma data. Vai aguardar que a Prefeitura, que a Seturne volte de forma breve. Espera aí, mas é breve é quando? É que data? É amanhã? É semana que vem? A gente precisa disso aí. Eu queria muito que vocês enfatizassem nesse ponto. A gente oficializou a denúncia no Ministério Público de forma coletiva.
E lá a gente sabe que tem todo um trâmite para acontecer. Na terça-feira a gente foi na prefeitura, de forma extremamente pacífica. Ninguém foi para lá para brigar. Mas a gente foi para lá porque, caso fosse resolvido extrajudicial, quando chegasse a demanda lá, dizia, não, já resolvi, beleza. Mas a gente está vendo que os dias estão se passando, a gente não se cala, mas as coisas não estão se resolvendo. E eu não sei quando isso vai se resolver. Eu fecho a minha fala. Obrigada. Parabenizo, senhora Valéria. Até senti aqui a sua comoção, a sua emoção. E realmente a gente sabe a dificuldade que é. Eu tenho pessoas próximas que dependem do PRAE. E realmente a gente foi pego, acredito que todos os vereadores também aqui, acho que foi na quinta-feira que foi falado que ia suspender o serviço, ou se não me engano na quarta-feira, que o setor tinha mandado demitir alguns funcionários e isso e aquilo. E a gente também fica querendo também, da mesma forma que a senhora, buscar uma saída. A gente também quer o quanto antes a resposta do setor, da prefeitura, seja lá de quem for, para que vocês possam voltar a ter esse serviço o mais rápido possível. O breve, para mim, seria no máximo amanhã. Eu sou igual a senhora também. Breve, mas para muitas pessoas pode ser um mês, pode ser 40 dias, pode ser 1 hora, né? Mas a gente precisa realmente ter a data. A gente precisa da resolução desse problema. E eu quero sugerir aqui de antemão para que eu e os vereadores amanhã da comissão, talvez até chamar a comissão de saúde também para participar, porque é um tema que envolve a saúde pública, para que a gente possa marcar uma reunião, tentar ser recebido no Gabinete Civil, pela Procuradoria. Seturne vai quando quer, mas vamos convidar o Seturne também e a STTU, para que a gente possa, quem sabe amanhã, ter uma resposta mais contundente, mais concreta desse problema que está sendo um transtorno para vocês. Eu tenho um afilhado que é autista, eu sei o quanto é relevante para ele a terapia, né? Então a gente tem realmente que correr atrás desse prejuízo que vocês estão tendo, para que a gente possa ter uma data certa, um dia certo de quando esse serviço vai voltar a funcionar. Quero passar aqui ao vereador Milcley, quero deixar os vereadores bem à vontade aqui, para se quiser intercalar com a fala dos pais, fiquem à vontade. Quero prestar minha solidariedade a todos que estão em falta com esse serviço e dizer que é muito engraçado, né? A prefeitura ela fez um acordo com as empresas na justiça, onde a tarifa técnica e a tarifa normal, essa tarifa ela foi para R$ 4,95. Os empresários e os permissionários estão recebendo R$ 4,50. Mas os empresários negociaram na justiça, junto com a prefeitura, para esses 45 centavos de toda a passagem recebida em Natal fosse abatida numa dívida que o Seturne tem. Dívida não tributárias, que são multas de trânsito. Engraçado que o alternativo não teve a mesma sorte, mas as empresas tiveram. Então, a gente estava discutindo isso essa semana já com a categoria. E a gente estamos já entraram com a ação na justiça, e aí me vem essa notícia do blog do BG, dizendo que as empresas, ela tem que receber da prefeitura. Se não me falha a memória, não sei se está dentro dessa mesma ordem de serviço, a prefeitura repassa 6 milhões para o serviço de educação. E aí, vereadores, é bom a gente ter esses dados, tanto desse acordo que foi feito na justiça, com os empresários e prefeitura, e por que não a prefeitura, sabendo do prejuízo que ia dar, porque a prefeitura alega que foi pego de surpresa. Eu também fui pego de surpresa aqui na sessão de quinta-feira, e a gente propôs essa reunião tocar sobre esse assunto do PRAE. E aí, a prefeitura não ter feito o mesmo acordo com o PRAE, já que, se as empresas estão alegando que a prefeitura tinha que repassar, se parou o serviço agora, já deveria estar sabendo desse problema que iria acontecer. Pelo menos, pelo que eu sei, os vereadores aqui não estão sabendo desse acordo feito das empresas e a prefeitura repassar algum outro valor, né? Porque já tem isenção de ISS, já é muito dinheiro,
Então, se tem que pagar mais um outro valor, pelo menos eu não estou sabendo. Mas vamos investigar isso a fundo, porque isso aí tem muita coisa errada. Porque foi negociado lá na Justiça esses 45 centavos de cada passagem da tarifa técnica. Então, se não incluiu, a prefeitura errou. Errou e errou feio. Né? Deixou o serviço à parte e não negociou lá na hora. Então, as empresas devem muito ao município. É o contrário, a empresa deve muito ao município. Agora, se não tiver um gestor que cobre, que fique ali no pé e faça as coisas corretamente, pensando em todos os serviços funcionando, isso não vai funcionar direito. Então, é importante, vereador Anderson, a gente fazer essa visita e ser recebido pelo Gabinete Civil, né, e pedir a presença da secretária da ECTU lá na reunião. Caso isso não aconteça amanhã, a gente tem que ir atrás, a gente vai na ECTU, todo mundo, e procura informação de qualquer jeito. Porque nós temos que ter essa informação, como disse aqui uma das mães, atípica, que não é um serviço para amanhã, é um serviço para ontem. É para ontem. Então, ninguém aqui está pedindo favor. A gente só quer que a prefeitura garanta o serviço que está lá no TAC, que foi feito um ajuste de conduta com as empresas, que as empresas cumpram. Se não cumprir, bota essas empresas para correr. Porque não tem cabimento parar um serviço tão essencial igual a esse, não. Parar um transporte, tirar como eles tiram, não é normal também não, mas parar o serviço do PRAE, aí já é uma maldade muito grande. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Aribaldo. Eu quero me solidarizar com você. A sua fala me deixou muito emocionado, porque eu sei a dor que você está passando agora, a dores de todos os natalenses, de quem precisa desse serviço social. Senhor presidente, eu gostaria de dar uma sugestão. Trazer a secretaria para cá, para que nós possamos fazer audiência pública junto com eles. Eu pensei nisso, vereador Aribaldo, só que eu pensei no tempo. Vai demorar muito até a gente conseguir uma data aqui para poder fazer essa audiência pública. Então, eu acho que o mais célere seria... terminar aqui, eu vou ligar para o secretário da Casa Civil, João, para a gente marcar essa reunião para amanhã, no máximo, quarta-feira, lá na Prefeitura, com todas as secretarias envolvidas e a PGM. Pronto. E a sugestão que eu também dou, que seja acompanhado com alguns familiares. Sim, pode tirar uma comissão daqui dos pais que estão aqui para participar. Para que possa acompanhar também a reunião, para que vocês saibam do que se está tratando e do acordo que for feito lá. Agora, esse filme eu já vi antes. Toda a vida que é para aumentar a passagem, ou eles tiram os ônibus, ou criam uma situação com esse serviço social. Aguarde que a passagem de ônibus vai aumentar. Preste bem atenção, cidadão natalense, porque eles provocam isso para que depois tenha a desculpa, dizer, não, porque eu preciso ter a compensação desse serviço social. Então, esse é mais um motivo de aumento de passagem em Natal. Vereador Daniel. Queria novamente me solidarizar com as famílias, com as crianças aqui presentes e reafirmar o que foi colocado aqui, de que a prefeitura, a gestão Álvaro Dias tem que dar alguma resposta. Ela tem que dar resposta, porque é ela quem coordena, seja o transporte público, seja a saúde pública no município. Não é o Seturne, não é o Poder Legislativo, é o Poder Executivo. E Daniel Bandeira já me recebeu em várias outros momentos na sede do Palácio Felipe Camarão, uma pessoa muito cortês, muito educada, mas a dificuldade que a senhora teve, Valéria, é a dificuldade que todos nós temos, de fazer uma reunião e simplesmente não ter respostas por parte do Executivo. E vai ter que ter resposta, porque nós vamos levar até as últimas consequências, inclusive judicializando, se necessário for, para que a gestão Álvaro Dias seja obrigada a restituir o que é direito de vocês, não é favor, é direito. E aí, utilizarem vocês, como foi ventilado aqui pelo vereador Aribaldo, para justificar possíveis reajustes de passagem, fica ainda mais desumano e ainda mais inaceitável, né?
Eu realizei sexta-feira passada aqui uma audiência pública sobre saúde mental no município e a gestão fechou o CAPS Leste 3. 2.000 usuários atingidos, sem medicação, sem atendimento, sem regulação. E no meio da audiência teve uma usuária que teve uma crise. A responsabilidade não é dela, não é da família dela. A responsabilidade é da prefeitura, que parou um serviço que não pode ser parado de jeito nenhum. Pare o que for, menos esse tipo de serviço. Então, enfim, para concluir minha fala aqui, reafirmar a nossa solidariedade e, se depender de nós, esse assunto estará em debate na cidade até que ele seja resolvido. E por quem tem a obrigação de resolvê-lo. Registrar aqui a presença do vereador Tércio Tinoco, que não é da comissão, mas veio acompanhar ele, que é um defensor nato aqui nessa casa das pessoas com deficiência. Só informar aqui, vereador Tércio, antes de falar a palavra para Vossa Excelência, acabei de falar aqui com o João, que é o secretário da Casa Civil, e ele vai voltar para a sala dele, que ele não está na sala dele, só para ver a questão de agenda dele amanhã, para poder receber essa comissão junto com a comissão de pais atípicos, tá certo? Passar a palavra ao vereador Tércio Tinoco. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. Quero agradecer, mesmo não fazendo parte dessa comissão, mas desde o dia que soube que a suspensão do PRAE foi suspensa no dia 3 de novembro, no próprio domingo, eu mesmo liguei para a secretária Rayane, liguei para a coordenadora do PRAE, liguei para a Joan. No dia 4, conversei com o prefeito Álvaro Dias pessoalmente. No dia 5, na terça-feira, sentamos com o Seturne lá na STTU. Estava o gabinete civil, Joan, estava a secretária de junta, Rayane, estava a secretária titular da STTU, estava Nilson, representando o Seturne, e estava o procurador-geral do município, o doutor Tiago. Fizemos várias tentativas de acordo com o Seturne. O Seturne está totalmente irredutível. Infelizmente, o Seturne acha que a Prefeitura de Natal vai baixar a cabeça, como essa Câmara aqui também, vários mandatos aqui, como o meu mandato, o mandato de Vossas Excelências também, que está sempre atuando, sempre fiscalizando. Infelizmente, o Seturne não está cumprindo nenhum tipo de acordo. Conversei com o Procurador-Geral do município, doutor Tiago, conversei com ele no último sábado agora, e ele me garantiu que até amanhã está judicializando. Tem uma ação judicial do Ministério Público contra o Seturne. A Prefeitura não faz parte, mas vai entrar agora. O doutor Tiago me garantiu que até amanhã está judicializando. Está para sair um recurso saindo daqui do tribunal para o STJ. Doutor Tiago, Procurador-Geral do município, vai judicializar já direto no STJ para entrar nesse processo judicial, para ter essa retomada. E ele foi muito claro comigo, doutor Tiago, acho que é Tiago Tavares, se eu não me engano, procurador, e ele disse que vai judicializar e vai exigir agora do Seturne os 20 carros de acordo com o TAC, que foi preenchido, o TAC em 2008, lá atrás, são 10 micro-ondas e 10 doblôs adaptadas. O Seturne nunca cumpriu esse TAC com o próprio Ministério Público, que foi assinado pela doutora Rebeca Nunes, a promotora, e o Seturne, até o momento, não foi cumprido nada com o TAC com o Ministério Público. Eu até já falei com a doutora Rebeca, eu até liguei para ela na última sexta-feira, e infelizmente ela não me atendeu, doutora Rebeca. Vou insistir hoje novamente para conversar com ela, e esse TAC nunca foi cumprido. O TAC ele só fala, deixar bem claro aqui também, o TAC ele fala sobre os veículos adaptados para o PRAE, porque tem alguns secretários municipais falaram que como o TAC já foi, que os ônibus hoje, 100% dos ônibus já são acessíveis, aí não existe mais o TAC. Isso é mentira, isso não existe. O TAC ele é muito bem claro, assinado pelo ex-prefeito Carlos Eduardo, juntamente com a doutora Rebeca Nunes e o Seturne, exigindo 10 veículos adaptados imediatamente em 2008, e depois de mais ou menos 3 a 4 meses, mais 10 veículos adaptados. Isso não tem nada a ver com os ônibus adaptados. Hoje, a nossa capital, hoje todos os ônibus da capital, eles são 100% acessíveis, mas não tem nada a ver os ônibus acessíveis com o PRAE. Deixar bem claro. Em primeiro lugar, os ônibus não estão em todas as ruas.
Tem muitas pessoas com deficiência que moram, às vezes, numa rua muito estreita, que não passa nem micro-ônibus. Muitas vezes tem que ser uma doblô para pegar uma pessoa com deficiência. Sabemos que é Natal, pela primeira vez na história, fazendo calçadas acessíveis nas principais avenidas. Mas já sabemos que nas comunidades já não existe acessibilidade. Então, assim, o PRAE ele é fundamental, essencial. Parabenizo aqui a comissão. A Comissão da Pessoa com Deficiência também, quando teve a reunião no último dia 4 de novembro, falou no assunto do PRAE, como agora o Daniel acabou de falar. Isso é competência 100% do Seturne, juntamente com a Prefeitura. Nós aqui, vereadores, infelizmente, temos nossas limitações. Queria muito ter o poder já de resolver. Eu mesmo, no dia que eu sentei com o prefeito Álvaro Dias, no dia 4, e quando eu sentei com o João também, do Gabinete Civil, eu dei a solução para fazer um quebra-galho enquanto a decisão judicial não sai. É o quê? Na própria Sentas, hoje tem 2 ou 3 micro-ônibus nas Sentas que estão lá parados. Então, assim, a gente poderia muito bem pegar esses micro-ônibus que estão parados e colocar para rodar até a justiça decidir esse TAC. Então, assim, a gente precisa cumprir. E decisão judicial ela é feita para cumprir. Não tem nenhuma decisão judicial do Seturne dizendo que vai acabar com o PRAE. Não existe isso. Agora, tem uma decisão judicial agora, que foi a primeira instância, deu favorável ao Ministério Público. Infelizmente, alguns desembargadores reformou a sentença da primeira instância, dizendo que o PRAE existe a possibilidade, se quiser, isso é uma decisão judicial, pode ser cobrado. Então, assim, a gente precisa também tentar derrubar essa decisão da segunda instância no STJ, porque é um absurdo. A gente já sabe que muitos pais, muitas mães, muitas vezes vivem ali do seu BPC, benefício de prestação continuada, no valor hoje de R$ 1.412, e ainda um serviço público ser cobrado, porque é uma decisão judicial. Mas a gente precisa, sim, derrubar também essa decisão judicial e precisamos melhorar cada dia que passa mais e mais. E para completar e para finalizar, senhor presidente, eu conversei com o prefeito eleito, Paulinho Freire, ele me deu autorização de falar do nome dele. Falei com ele no dia 6, ou foi dia 7, agora de novembro, semana passada, e ele me deu autorização e disse que quando assumir e tiver a caneta na mão dele, ele vai sim fortalecer o PRAE e vai batalhar por esses carros acessíveis para todas as pessoas com deficiência. Eu quero aqui deixar claro que nosso mandato está sempre vigilante, sempre presente, sempre atuando, juntamente com os mandatos de vossas excelências também. Então, meu muito obrigado e que Deus nos abençoe sempre. Agradeço, vereador Técio, por sua contribuição. Você que está acompanhando realmente desde o início. A primeira pessoa que eu liguei foi para Vossa Excelência, quando soube da paralisação, e Vossa Excelência já estava atuando para trazer de volta esse serviço. Quero passar aqui a palavra à senhora Adriana, que também quer trazer o seu testemunho. Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Muito obrigada por nos receberem. Eu quero deixar assim uma mensagem para a Seturne, né? O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Natal, que a única parte romântica de ter um filho com deficiência é o nosso amor pelos nossos filhos. E nós não estamos falando de mesas, nem de cadeiras, nem de a gente vai deixar de comprar uma mesa ou uma cadeira. Nós estamos falando de vidas, de crianças e adolescentes que precisam de terapia para viver. E nós estamos falando de mães e pais que estão sem dormir, ansiosos, com depressão, com preocupação, porque estão com as mãos amarradas e os pés amarrados também, né? Porque se a gente... muitas mães não puderam estar aqui, porque não tem dinheiro de passagem para vir. No grupo, gente, eu não tenho R$1 para ir. A gente veio de carona. E quem vai ficar com o filho, com o nosso filho, para a mãe poder sair de casa? Assim, a única parte romântica, Seturne, é o nosso amor pelos nossos filhos e porque a gente não tem a opção de desistir. Mas é dolorido, é sofrido, é você chamar quando chega uma ajuda, que você chama um Uber, como já aconteceu, quando ele vê que é uma criança cadeirante, passa direto, não para. Viu que a mãe estava com um adolescente na cadeira de rodas, foi-se embora.
ou como você é convidada a descer, como eu fui com meu filho, porque ele estava fazendo barulho, com ecolalia, e o motorista diz, ele vai o tempo todinho assim? Então, nós não estamos falando de comprar um imóvel, uma cadeira, uma roupa, estamos falando de vidas, de qualidade de vida para essas crianças que precisam das terapias. E, assim, a gente já tem luta para matricular filho em escola, a gente já tem luta para correr atrás das terapias, a gente já tem luta para conseguir uma avaliação global, os pais já têm lutas com os planos de saúde, e agora mais uma luta tirando o nosso sono. Precisamos realmente de um olhar, não um olhar romântico não, porque aqui não tem mães guerreiras, não, aqui são mães sofridas, mães chorosas, mães ansiosas, pais preocupados. Não somos super mulheres nem super homens, não. É sofrimento mesmo, na pele. E precisamos de empatia, precisamos que alguém... será que se fosse o meu filho, será que se fosse comigo, como é que estaria sendo? Por favor, né, nós queremos deixar aqui um apelo. Ademais de toda a parte burocrática, ademais de tudo isso que vocês, né, estão na luta conosco, um apelo para que o serviço do PRAE volte para socorrer as vidas que precisam. Muito obrigada. Parabenizo a senhora Adriane. Pergunto se tem mais algum pai ou mãe que queira fazer uso da palavra. Então eu passo aqui, deixo aberto a mesa. Os vereadores quiserem fazer alguma consideração final. Dizer a vocês que fiquem sempre à vontade com relação à Comissão de Transporte. Essa casa aqui realmente é a casa de vocês. Isso aqui não é favor que a gente está fazendo, abrir a fala para vocês, isso é obrigação que a gente tem. E que todas as comissões dessa casa assim entendem. Por mais que não tivesse marcado a audiência pública hoje, mas como faz parte de uma comissão temática, a gente pode sim abrir espaço para que as pessoas possam vir aqui trazer a sua dor, para que essa casa possa fiscalizar e ir atrás da resolução desse problema, tá certo? Então, fiquem sempre à vontade, aqui com os vereadores dessa comissão, vocês têm total abertura para sempre quiser trazer aqui alguma pauta, poder trazer para que a gente possa discutir. Vereador Milcley. Quero aqui agradecer também, né, o vereador Técio, que trouxe aqui muitas informações, né, importantes, que é para a gente também se debruçar. E acho que quer dizer que é importante que juntamos todos os vereadores, todas as comissões, e nos empenhamos nessa luta, né, dessas pessoas que estão aí precisando e muito para ontem desse serviço. Né, que a gente possa não só cobrar, pressionar de todas as formas, né, tanto nas nossas redes sociais, quanto nessa reunião que é para receber a todos nós e juntar as comissões das pessoas com deficiência, né, a Comissão de Transporte, a Comissão de Saúde, as Comissões de Direitos Humanos, e nós temos que todos nessa casa, os 29, aí eu peço, né, a todos os vereadores que possamos nos empenhar nessa luta e pressionar o Executivo para que ele pressione as empresas e também iremos pressionar também as empresas, né, porque nós temos que resolver. Se tem como abater na justiça dívidas das empresas com o município, com a tarifa que foi reajustada, por que não tem como pagar se há um débito ou não há um débito? Tem que ser resolvido de qualquer forma, porque esse serviço é mais do que essencial, né, que volte a funcionar. Então, aqui eu deixo também o meu pedido e que as empresas possam rever o quanto antes isso, para ontem, né, essa situação com a Prefeitura, e que a Prefeitura tome pulso, tome rédea dessa cidade, né, que a CTU possa, assim, ver os caminhos urgentes para ontem, para notificar e fazer funcionar esse serviço que é tão importante para a cidade de Natal, para todas as pessoas. Obrigado. Mais algum vereador? Não? Tranquilo. Então, não havendo mais o que ser debatido, declaro encerrada a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião, que será discutida no nosso grupo do WhatsApp, e também deixar aqui já
o convite foi feito aqui ao vereador Tess, que está ali ainda, para que nós possamos, quando essa reunião for marcada, agendada amanhã ou quarta-feira, que a comissão de pais que estão aqui possam nos acompanhar e também a comissão de pessoas com deficiência e a comissão de saúde, tá bom? Então, obrigado a todos vocês. TV Câmara, a TV do povo de Natal.